Vocês pediram, pediram e pediram. E de tanto ver vocês pedindo, eu trouxe aqui pro canal. Nada mais justo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E olha, se tem uma coisa que é verdade nessa vida é que nem sempre quando muita gente está dizendo algo, realmente é bom. Mas eu vi vocês pedindo várias e várias vezes para trazer esse fone aqui no canal e eu fiquei sem entender por que as pessoas estão pedindo tanto. E olha, agora que eu tô com eles em mãos, uau! Que fone, que fone. Se você quer saber tudo sobre ele, fique nesse vídeo até o final. E sabe o que é melhor ainda do que esse fone? Você deixar o seu like e se inscrever aí embaixo. Muito obrigado se você já fez isso. Seja bem-vindo à comunidade aqui do canal WTech. Se você ainda não me conhece, for novo, eu sou o W, estou aí no YouTube trazendo vídeos sobre tecnologia de forma rápida e simples há 4 anos. Então seja muito bem-vindo aqui ao canal e vamos em frente. Muito bem, para começar eu vou falar sobre algo que me chamou muito a atenção, que foi a sua construção e o seu conforto. Quando eu fui pegar, o fone que era preto estava mais caro, então eu fui e peguei um que é na teoria rosa, mas na verdade ele tá mais para um bege marrom. O que eu achei muito bonito de qualquer forma, é um fone bem legal, ele tem aqueles detalhes dourados que eu mencionei lá no vídeo do fone WB Pods, onde lá eu não achei tão legal assim porque os fones que são TWS têm como objetivo ser mais discretos, então se você coloca algo brilhoso, perde esse objetivo. Nesse caso aqui, o conjunto da obra fica muito bonito porque o brilho dourado é apenas um detalhe e não necessariamente algo que vai chamar atenção demais. Ele fica pequeno em comparação ao corpo. A construção é toda feita em plástico e na sua haste ele possui aqueles reforços em metal ali. Eu tenho um porém para falar sobre isso, mas vai ser em um outro vídeo, no comparativo dele com o fone da i2GO que vocês me pediram tanto e que muito provavelmente vai sair amanhã. Então não perca. Ainda assim, ele passa a sensação de que vai durar bastante, que tem uma durabilidade muito boa. A sua haste principal, na parte que vai encostar na cabeça, ela é costurada, o que dá um certo conforto, que ele realmente é para durar mesmo. As suas conchas são feitas ali com uma espuma bem legal, bem macia, e aquele velho comparativo que eu faço para vocês entenderem. Existem travesseiros que são duros e tem gente que gosta. E tem travesseiros que são macios, aqueles que você até afunda, e tem gente que gosta também. E os fones não são muito diferentes quando se trata das suas conchas, das suas espumas. Nesse caso aqui, ele é o travesseiro mais macio. Essa questão de ser macio, em geral, acaba perdendo um pouco da vedação. Mas não é o caso desse fone aqui, ele veda muito bem. Ele tem alguns detalhes ali das waves no seu lado, né, as ondas sonoras. Tem o nome Wave também nas partes em dourado. E na parte de controle, que é o lado esquerdo, nós temos ali a parte de liga e desliga, o botão de diminuir e aumentar o volume, o botão de modos, a sua entrada P2 e a entrada de carregamento, bem como 2 furinhos entre essa entrada de carregamento, que um serve para ser o LED e o outro para a entrada de microfone, a entrada de som nele. Um pouco mais acima nós temos a entrada do micro SD para você colocar suas músicas e sair utilizando o fone sem a necessidade de um smartphone, cabo, nem nada. Então ele é um fone extremamente confortável, dá para utilizar por várias horas. Eu faço uma pequena ressalva que as suas conchas, elas são um pouquinho menores do que deveriam. Quando eu fizer o comparativo com o i2GO, vocês vão entender um pouco melhor, mas dá para você ficar muitas horas com ele, porém você tem que ajeitar bem, porque as suas conchas elas deixam pouco espaço vazio entre a sua orelha e a concha do fone. Então, se você não ajeitar direito, ela vai dar uma amassadinha. E para mim que utiliza óculos, é bem complicado. Então, se você utiliza óculos, você tem que ajeitar direito. Se você não utiliza, você pode até deixar um pouco não tão ajeitado assim, mas seria melhor que você ajeitasse para conseguir ficar boas horas sem sentir nenhum tipo de desconforto. Uma coisa que ajuda nisso também é o fato dele ser um fone retrátil, ou seja, você consegue dobrar ele tanto para viajar, que é difícil as pessoas viajarem com o fone dobrado, já que ela vai utilizar ele durante a viagem, muito provavelmente, mas é bom também para ele ter uma angulação. A nossa orelha não é chapada na nossa cabeça, ela não é colada, ela fica um pouco para fora mesmo, então quando o fone dá essa angulação, ele fica mais confortável. Então isso daí é um fator muito decisivo na hora da compra. Eu já deixei
deixei de ficar com alguns fones justamente porque eles eram rígidos e não tinham espuma o suficiente para compensar essa rigidez. Nesse caso aqui, ele tem essa angulação e funciona muito bem. Tendo dito isso, vamos passar para a sua qualidade de áudio. Sim, hoje eu vou falar da qualidade de áudio um pouco mais cedo. Olha, eu tenho que dizer para vocês que ele realmente me impressionou bastante. Eu gostei demais desse fone aqui. Ele tem algo que é muito do meu agrado e que é difícil eu ver em qualquer fone. As batidas dele são fortes, mas são fortes e profundas. É uma batida que você sente a batida, mas não dói nos seus ouvidos, não estremece o fone, porque tem pessoas que gostam de batidas assim. Eu não gosto, eu tenho uma certa sensibilidade nos ouvidos, então além de eu escutar as coisas em geral mais baixo, eu acabo preferindo esse tipo de batida, uma mais tranquila, para você aproveitar a profundidade do som e não só para sentir aquele barulho estrondando na sua cabeça. Então ele me impressionou demais nesse ponto. Os médios e agudos estão bem na média mesmo. Ele não se destaca muito nesses outros pontos, ele cumpre muito bem o necessário para a faixa de valor de fones desse tipo. Outra coisa que eu gostei também é que a voz se mescla muito bem. Eu prefiro quando a voz se destaca, mas nesse caso a voz está bem equilibrada, está bem no ponto. Se você for ouvir podcasts, videoaulas, tutoriais, que é uma coisa que eu faço muito, por isso que eu dou um destaque sobre isso quando eu vou falar sobre os fones, você vai se agradar também. Então, ele cumpre bastante a média, me surpreendeu bastante. Eu confesso que eu estava um pouco descrente a respeito desse fone, não esperava que eu fosse me agradar tanto. No final vocês vão ver a minha nota sobre ele. Ainda sobre qualidade, nós vamos estar vendo a qualidade do seu microfone, porque agora vocês já devem estar escutando a qualidade de áudio da captação do microfone. Comenta aí o que você está achando. Como essa daqui já é a segunda versão desse vídeo, então eu já vi como que é. E olha, eu achei um pouco abaixo da média para a faixa desse fone aqui. Pelo valor dele, eu esperava que fosse um pouco melhor, como por exemplo o do fone da A2Go. Mas não tenho que reclamar não, dá para entender muito bem, é bem audível, você consegue escutar sem muitos problemas, e eu achei um pouco baixo. Então, e fica até uma dica, quando você está utilizando aplicativos como o Zoom, ele tem um tipo de processamento que melhora o seu áudio. Então, se o seu objetivo é utilizar nesse aplicativo, saiba que ele vai ficar melhor do que o que você está me escutando agora, que é o áudio natural, sem tratamento nenhum. Mas, comenta aí o que você está achando, se vai valer a pena para você mesmo. Muito bem, tendo dito isso, vamos passar para uma das últimas coisas, que é com relação à sua bateria. O que eu achei da bateria dele? Olha, eu achei que o tempo de recarga é um pouco mais longo do que eu gostaria. Claro que isso acontece por ele ter entrada micro USB e não USB-C. Eu entendo a escolha da Philco em ter colocado micro USB justamente porque deixa o dispositivo um pouco mais barato, mas eu preferia pagar um pouquinho mais caro por um USB-C, não veria problema. Na verdade, eu acho que já devia ser padronizado para ficar mais barato mesmo. Eu consegui recarregar ele em aproximadamente 2 horas e 30 minutos, quase 3. E o tempo que eu consegui manter ele funcionando continuamente foi de 17 horas e 15 minutos, numa potência de volume de mais ou menos 30 a 40%. Eu aumentei um pouquinho dessa vez para ver se eu dava uma controlada nesse gasto, porque às vezes eu utilizando no meu valor padrão, que é ali entre 20 e 30, eu acabo ficando bastante tempo. E isso é muito relativo também. Eu consegui 17 horas e 15 minutos, mas na propaganda e na caixa diz que ele consegue 12 horas seguidas. Ou seja, não está tão longe assim do que a empresa prometeu. Ainda assim, eu achei um valor legal, muito bom. E é interessante que um inscrito comentou aqui no canal, eu não posso colocar o comentário por causa de problemas com o YouTube, já expliquei isso para vocês, mas ele mencionou que ele conseguiu valores parecidos com o da empresa em 100%. Mas eu acho muito difícil que você vai ficar escutando músicas ou qualquer outro tipo de coisa em 100% durante 12 horas. E se você faz isso, por favor, pare imediatamente, porque isso prejudica a sua saúde nos ouvidos. Não faça isso. Então, eu acho que o valor que eu utilizo para trabalhar aqui nas minhas medições padrões é legal, entre 20, 40, estourado 50%. Em alguns momentos eu coloquei algumas músicas que eu gosto muito e eu subi ali para os 70%. E olha, é um áudio maravilhoso, é incrível e a bateria aguentou tranquilamente. Uma coisa que é legal mencionar sobre essa questão do áudio, só para finalizar essa parte mais técnica, é que ele veda muito bem, tá? Mesmo em alturas menores, ele consegue vedar muito bem. Tinha pessoas conversando próximo a mim, filtro ligado, enchendo garrafa, e eu não tava ouvindo,
tava muito bom. Então ele se saiu muito bem nessa questão de bateria, que envolve também a questão da vedação, né? Se você deixa baixo demais, você escuta as coisas externas. E sim, ele funciona com o P2 sem a necessidade de utilizar bateria. Você não vai precisar estar com ele carregado, ele pode descarregar e você continua utilizando mesmo sem bateria com o cabo P2. Para a gente finalizar, falando sobre a sua caixa é legal. Eu só mudaria o design, eu deixaria um design mais jovem, mais bonito. Ela é meio preta, assim, meio dark, parece aquele fone meio duvidoso, sabe? Mas não é não, ele é muito bom, pode comprar. Tem aquela partezinha acrílica para você ver o fone previamente. Na parte de baixo eu vejo um certo cuidado da Philco, onde eles colocaram ali um compartimentozinho com manual, USB, o P2. Então eu gostei, a caixa é bem legal. Vamos às minhas avaliações em classificatórias, começando pelos seus valores. Valor ruim, acima de R$200. Na verdade, eu vou colocar um pouco menos, vai. 190. Acima de 190 não tá legal, não compre. Valores medianos, que flutua ali, é um valor médio que vai variando, algo entre 150 e 175, 180, tá? 150 a 180. São valores médios. Tá legal, dá para comprar. O quanto menor você conseguir, show. E o valor bom, se você conseguir menos que R$150 nesse fone aqui, tá show de bola. Justamente por isso as pessoas pediram tanto para mim trazer ele em comparativo com o i2Go, porque eles têm faixa de valores parecidas, mas o i2Go em geral tá sempre mais barato. Será que vale a pena pegar o i2Go em troca desse aqui? É isso que você vai ver no comparativo. Inclusive o comparativo sai amanhã, de novo, não se esqueça de se inscrever para não perder. Na minha classificação de carinhas, eu vou dar um é ótimo. Eu gostei muito desse fone, mas tenho que fazer a ressalva das suas conchas. Eu realmente vejo a necessidade de que ele fosse um pouquinho mais espaçoso. E um último ponto é algo completamente não recomendável, e por isso que eu deixei aqui para o final, só como bônus mesmo. Ele funciona mesmo estando carregando. Então, é um detalhe, mas eu não recomendo que você faça isso. Se tiver alguma descarga, esse negócio no seu ouvido, pode acontecer de estourar, então eu não recomendo. Tô só mencionando aqui porque faz parte do meu trabalho ter uma análise sincera, né? Lembrando que tem link na descrição para você comprar, comprando por ele você me ajuda. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like. Muitíssimo obrigado por ter assistido. Comente se você ainda tiver alguma dúvida, eu aguardo você no próximo vídeo. Até lá, falou!